Olá, bonita, seja bem-vinda de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Priscila Camilo, psicóloga e mentora de negócios digitais. Esse canal é o canal número 1 para psicólogas que desejam ir além do consultório, que desejam ir além da hora marcada, criando um negócio digital. E o vídeo de hoje, eu literalmente vou trazer um passo a passo da minha própria trajetória para você tirar o seu negócio digital online do papel. É possível em 30 dias você conseguir monetizar o seu conhecimento? Sim, é possível você fazer isso e eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo. Esse passo a passo você pode anotar, você precisa pegar toda a sequência, não existe um passo mais importante que o outro, todos são importantes, por isso eu peço que você fique até o final. E se você chegou agora no canal, não conhece, já compartilhe esse vídeo, vai ali, ativa o sininho, curta e não deixe de comentar como todo esse passo a passo chegou para você aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Vamos lá. Se você quer entender o essencial, aquilo que realmente é necessário, nem mais nem menos, é aquilo que você precisa fazer hoje para monetizar o seu conhecimento, o primeiro passo é esse aqui, que eu vou compartilhar com você, para você não perder absolutamente nada. Vamos lá. O passo número 1 é você listar, vamos lá, todas as coisas que você já realizou, tudo aquilo que eu já realizei e que eu sou boa, tá? Claro que aqui, gente, não é arrogância, eu sou muito boa, é aquilo que a gente sabe que a gente tem competência e habilidade. Se você ainda não recuperou aquilo que você é boa, se você não consegue recuperar e reconhecer aquilo que você é boa, é bem pouco provável que as pessoas reconheçam que você é boa. Então, é importante você dizer no que você é boa. Então, tudo que você já fez na vida, se você já participou de outros empregos, o que você já trabalhou, o que você já estudou, existem competências e habilidades que você já tem disponível para o outro, disponível para transformar isso em um produto e um serviço. E como que a gente faz isso? Por exemplo, na minha trajetória, eu passei por mundo corporativo, eu trabalhei 10 anos em empresa multinacional francesa, trabalhei nas áreas de marketing e vendas, porque a minha primeira formação é administração de empresas. Depois disso, que eu vim para psicologia na minha segunda formação. Fiz aí, né, muitos anos de consultório, continuo tendo, inclusive, o meu consultório online, porém, foi nesse momento que eu resgatei as habilidades que vieram comigo lá desde o mundo corporativo até a clínica psicológica. Olhar para isso, às vezes não é fácil, às vezes a gente tem mais facilidade em dizer o que a gente não é boa do que aquilo que a gente é boa. E eu olhei para isso, fiz uma listagem das coisas que eu considerava que eu já tinha habilidade e competência e fui pensando como que eu poderia contribuir através de um negócio digital. É a mesma coisa que você vai fazer. No meu caso, eu listei a comunicação como algo que, para mim, eu faço isso tranquilamente. Quando eu fiz mestrado, o mestrado me trouxe um tom professoral. Eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer conhecimento, eu gosto que as pessoas aprendam antes de executar. Então, tudo isso eu trago como uma habilidade para o meu negócio digital online. E é isso que você vai fazer. Dentro de tudo isso que você descobrir, você vai aprender a olhar pelo menos 3 habilidades vencedoras. Essas 3 habilidades vencedoras são habilidades que você já tem, que as pessoas reconhecem e que as pessoas que você ama, que estão perto de você, também reconhecem você. Então, olhe para isso agora que as pessoas já olham e falam, realmente você tem muita habilidade e competência para isso. No meu caso, eu fui lá checar com meu marido, com os meus filhos, se eles viam aquelas habilidades e competências em mim. Vamos agora para o passo 2? Passo 2. O que seria o passo 2? Vamos olhar? Passo 2, criar um público ideal comprador. Quando a gente vai na criação de um público ideal comprador, a gente precisa definir por que um público que estaria disponível para compra de um produto onde as minhas habilidades e competências
seriam necessárias para essa pessoa, tá? O que você ajudaria com essas habilidades vencedoras? O que você já tem para transformar o seu conhecimento? E como que a gente vai pensar num público comprador? Eu gostaria que você imaginasse uma linha imaginária, e nessa linha imaginária você tem o ponto A e você tem o ponto B. Aqui no ponto A, você vai tirar uma fotografia de como essa pessoa está. Como que essa pessoa está nesse momento que você está criando o seu negócio digital. Por exemplo, o meu público, que são vocês, geralmente estão confusas, perdidas, sabendo como começar um negócio digital. É um público que muitas vezes não consegue se organizar na rotina. Esse público não sabe vender e por aí vai. Então você vai pegar no ponto A como que essa pessoa chega para você. No ponto B é como que essa pessoa gostaria de estar, o que ela quer alcançar, quais os sonhos dela, o que ela deseja ter e qual a visão de sucesso dela. Uma vez que você tem o ponto A e o ponto B, nós temos aqui uma linha que leva do ponto A para o ponto B. Essa linha é a solução que você vai criar para essa pessoa. O teu produto, o teu serviço está exatamente nessa linha entre o ponto A e o ponto B. E o que conectar o ponto A ao ponto B é o teu produto e o serviço. Uma vez que você descobriu essa lacuna ser preenchida, é isso que acontece, a terceira coisa que a gente precisa fazer é esse passo aqui, não menos importante. Gente, esse passo, ele é determinante. Pesquisar a concorrência. Pesquisar a concorrência é importante. Por quê? E aqui eu quero abrir um parênteses. Você vai pesquisar a concorrência para observar o que estão fazendo. Você vai ter um papel de observar produtos, serviços, ofertas, o que se vende, qual tema que está aí dentro da temática que você gosta, dentro da temática que você gosta, o que pode ser um produto digital, uma mentoria, uma consultoria, um curso e por aí vai. Quando a gente pesquisa a concorrência, é importante dizer que não é para copiar a concorrência, você não vai copiar. O que você vai entender é o produto que pode ser vendido, o tema que já tem resultado. E por que a gente faz pesquisa na concorrência? Para economizar energia e tempo, principalmente. Porque, veja bem, minhas queridas, eu falo assim, por que a gente vai criar um negócio digital baseado na nossa ideia, na nossa hipótese, na nossa dedução, se existe um mercado já pronto, onde pessoas que pensam em criar produtos e serviços semelhantes ao seu já têm resultados? E aí, por que você vai querer fazer isso sem olhar para o que já tem disponível? Então, você vai fazer isso dando ali chave de pesquisa no Google, vai abrir o Google, coloca palavras-chave do seu tema. Por exemplo, eu quero trabalhar com enfrentamento à ansiedade. Digita no Google, enfrentamento à ansiedade. Ah, mas o meu tema talvez eu encontre melhor no Instagram. Vai no Instagram, na lupa. Eu trabalho com o mundo corporativo, eu quero trabalhar dando consultoria para as empresas, desenvolvendo líderes e mulheres. Então, talvez o seu melhor lugar de busca será no LinkedIn. Grupos de Facebook, talvez você não saiba, mas hoje existem grupos de Facebook que você pode ter informações dentro desses grupos sobre quais produtos e serviços, o que essas pessoas precisam dentro desses grupos, ok? Quando você segue todos esses passos, você pode pensar, né, entrar em sites, páginas de vendas de pessoas que já atuam, e você encontrar ali algumas pistas, você vai para o game. Tá? Porque às vezes a gente quer ter certeza. Um dos grandes problemas é você querer ter certeza. Ah, agora que eu já tenho, a gente pesquisa a concorrência para a gente errar menos. Porém, é importante a gente ir para o jogo, ok? Não adianta ficar na síndrome da boa aluna, estudando, pesquisa a concorrência, pesquisa isso, pesquisa aquilo, e não vai para o jogo. Até a gente entender que esse é um caminho. O próximo passo, que é muito importante, e eu quero apresentar aqui para vocês, depois que a gente fez essa pesquisa com a concorrência, é o passo 4, tá? Passo 4
Poucas pessoas dão importância para isso, mas eu, como uma boa professora, que já passei por um mestrado, eu sei a importância que é criar um método. E tudo que a gente faz tem método. Quando você opta por uma instituição, quando você vai estudar dentro de uma organização, se você opta por um curso na instituição A ou B, o que você está comprando é o método daquela instituição. E acredite, quando você trabalha na educação online, você precisa ter a sua metodologia. E aí você pode estar pensando agora, Pri, eu sou psicóloga, por que eu teria uma metodologia se eu já tenho uma abordagem de atendimento na clínica? Não estou falando da clínica. Eu estou falando de você criar um negócio de educação online, ou seja, criar soluções digitais em infoprodutos. E aí você precisa ter um método. A metodologia vai garantir que a sua esteira de produtos tenha uma sequência lógica, o seu método vai garantir que os seus clientes, os seus alunos tenham resultados. Por isso que criar um método é importante. Vamos para o próximo passo? O próximo passo que você precisa olhar é o passo 5, não menos importante. Uma pesquisa de mercado com o seu público ideal. Lembra que você já tem um público ideal, comprador, que você elegeu? Maravilha. Então, o que a gente precisa? Eu tenho um público ideal comprador que eu já elegi, que eu já entendi que é esse público que eu quero. Eu preciso conhecer esse público no detalhe. Eu preciso rodar pesquisas para que esse público me forneça o máximo de informações, que me dê maneiras de eu criar um conteúdo mais assertivo, produtos mais assertivos. Então, conhecer o nosso público ideal é o que vai garantir que nossos produtos sejam mais assertivos, que as promessas estejam alinhadas com as necessidades e desejos desse público, ok? E quando você se conecta com o seu público, você cria autoridade. E aqui vem uma parte não menos importante, que seria o nosso próximo passo, que seria criar conteúdos que conectam com o seu público comprador. Quando a gente começa a entender do nosso público, a gente começa a criar conteúdos que vão gerar conexões. Como que eu gero conexão com você? Quando eu conheço o que é importante para você, qual é a sua necessidade, quais os seus medos, suas dúvidas, e é isso que você vai aprender. Quando você vai trabalhar com um público ideal, você precisa criar um conteúdo que vai conectar e conversar com esse público. E é aqui, através de pesquisas, que você vai fazer. Como que você pode rodar, por exemplo, uma pesquisa hoje com a sua audiência, mesmo que você tenha uma audiência pequena, faça isso. Você vai criar um Google Forms com 5 perguntas lá. E uma pergunta muito importante para você colocar nesse Google Forms é: qual produto, qual serviço que você precisaria hoje que resolveria grande parte dos seus problemas? Eu sei que essa é uma pergunta aberta, uma pergunta às vezes até genérica, mas a resposta a essa pergunta pode te causar espanto, o que você vai receber nas suas pesquisas. Então, rode essa pesquisa, pergunte o que essas pessoas desejam, quais os maiores medos, desafios, o que elas querem alcançar dentro do tema que você trabalha, e rode isso dentro dos seus stories. O próximo passo, não menos importante, é a gente ir também para as iscas digitais. Eu insisto muito nesse item, porque as iscas digitais nada mais é do que uma maneira inteligente de você atrair as pessoas que estão interessadas na solução que você entrega. Quando você tem uma isca digital, e uma isca digital pode ser uma aula bem estruturada, uma masterclass, uma aula bem feita, que gere valor, que traga detalhes do seu método, que compartilhe o seu conhecimento e a sua expertise ao ofertar o seu produto. Nessa aula, você vai trazer esses elementos para conectar com a sua audiência. E quando você faz essa isca digital, essa pessoa vai ter a oportunidade de conhecer você, o seu produto, o seu serviço, o que você trabalha. E
Vamos supor que você está começando ainda, você não tem um produto, você não tem depoimento, você não tem ainda prova social de que o teu método é validado e você não tem ainda isso. O que, que você precisa fazer com uma isca digital? Você vai ofertar o seu produto ainda assim. Mesmo que você não tenha uma pessoa que não tenha comprado ainda o seu produto. Você vai fazer sua primeira oferta. E de preferência, você vai fazer a oferta de um produto premium, aquele produto que seja um produto que você entregue o teu método mais completo. Geralmente é uma mentoria, geralmente é uma consultoria. Eu sempre falo da mentoria. E quando essa pessoa tiver em contato com a sua oferta, ela vai ter a opção de comprar ou não. Se ela não comprar, você pode ofertar um outro produto de menor valor que possa atender uma necessidade dela. Essa isca digital, o objetivo é você validar o seu método, a sua oferta, principalmente fazer esse movimento de ofertar, que muitas vezes é desafiante para quem está fazendo a primeira vez, e validar se a sua comunicação, se o seu produto gera interesse. Então, sim, uma isca digital é muito importante. Todas as minhas mentoradas produzem iscas digitais, porque isso é uma estratégia dentro de negócios online que funciona e que, sim, eu pratico. O próximo item, não menos importante, minha gente, esse item é criar uma mentoria temática em grupo. Por que que eu defendo a criação de uma mentoria? Uma mentoria em grupo. Primeiro, que o primeiro produto que eu recomendo para toda psicóloga é uma mentoria. Por quê? Uma mentoria em grupo vai te dar possibilidades de você testar o seu método, de você validar esse método e criar um produto em grupo vai te trazer mais disponibilidade de tempo. E ganhar tempo é o que você precisa se você quer ter um negócio digital. Você precisa otimizar o seu tempo para criar conteúdo, novos produtos e realmente cuidar disso que é um negócio digital. Então, nessa oferta da mentoria em grupo, você vai validar o seu método, você vai gerar os seus primeiros depoimentos e principalmente os seus primeiros resultados. E aqui você começa a escalar o seu impacto, seus resultados e começa a ter muitos depoimentos, tá? Depois que você iniciou esse processo, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a atrair clientes. Você teve sua primeira turma, essa primeira turma vai gerar a segunda turma. Depois que você gerou a sua primeira turma, você tem depoimentos. Depois que você tem depoimentos, você continua tendo clientes e você vai continuar rodando pesquisas para conhecer cada vez mais os seus clientes. Pri, e se eu não alcançar todos os resultados que você falou para mim até agora? Você vai voltar etapa por etapa do que eu falei aqui. São essas etapas que elas são necessárias. Se você não alcançou o resultado, alguma etapa precisa ser refeita. Então, você vai voltar e vai refazer. Agora, se você tomou nota desse passo a passo, você realmente está disposta a fazer pesquisa de mercado, pesquisa com o teu público, está realmente querendo ofertar, entrou nesse lugar de oferecer os seus produtos, porque, acredite, você precisa oferecer o seu produto para as pessoas também despertarem um desejo de compra. Depois que você fez isso, você vai aprender uma série de outras coisas que você precisa fazer diariamente. Você vai precisar produzir conteúdo, você vai precisar ter uma rotina dentro do seu negócio, uma rotina inteligente de vendas, criar uma esteira de produtos, criar uma lista de e-mail, criar conteúdos para ser autoridade no seu tema, e aí você precisa realmente de um acompanhamento. E eu quero deixar aqui um recado para você. Embaixo desse vídeo, eu vou deixar uma notificação aqui desse programa da Formação PC Mentora, que é um programa onde você pode começar comigo em negócios digitais. Eu vou te ensinar a vender o seu primeiro programa de mentoria em grupo. Não só aprender a criar e estruturar uma mentoria em grupo, mas também criar um negócio rentável, lucrativo e que você não morra no processo no Instagram também.
Então, se você tem interesse, aqui debaixo desse vídeo a gente vai deixar uma lista de espera. Esse programa eu não abro ele sempre, existem momentos do ano que ele vai ser aberto, então você precisa estar lá. E se você estiver interessado em conhecer a minha jornada pessoal de negócios digitais, onde eu compartilho o passo a passo do que eu faço, você tem como me seguir no Instagram. E se você não conhece, também tem o podcast Negócios Femininos no Divã, lá no Spotify. Vamos supor que você tem mais disponibilidade de me escutar no carro. Eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo também o podcast Negócios Femininos Divã. E agora que você tomou todos os passos, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você já aplicou, o que você vai aplicar agora e principalmente contar os resultados para mim. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!